Boa noite! É com grande satisfação, mais um momento importante aqui com Paulo Carvalho. Essa é uma sessão especial, né? Nós estamos aqui fazendo a transmissão, né, através do canal da ABPMP Brasil. Nós somos a ABPMP Ceará. É com grande satisfação, então, que eu chamo para participar Paulo Carvalho. Paulo Carvalho é uma sumidade no assunto IA. E aí tem uma curiosidade super interessante. O Paulo Carvalho já foi presidente da BPMP Seção Ceará. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de surfar na hype do momento, que é IA, né? E falar com uma pessoa que tem a sua raiz no gerenciamento de processos. Então, é a oportunidade da gente fazer a união das duas coisas. A gente quer fazer desse momento aqui um bate-papo descontraído, informal, e a qualquer momento, o combinado aqui é que pode ser feita uma intervenção, podem ser feitas perguntas, tá? E o Paulo ele vai discorrer sobre o assunto governança de IA, importância e regulamentação. Meu amigo Paulo, a palavra agora está com você. Antes disso, gostaria de agradecer a Viviane, tá? A BPMP Brasil, que está aqui, sempre nos dando todo o suporte, todo o apoio. Tá joia. Boa noite, Márcio. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Márcio? É sempre uma honra estar ao seu lado aí em qualquer evento, né? Que a gente possa. E são vários eventos, né, Márcio? Sempre nós estamos aí Tchau. em alguns Sempre. eventos aí juntos aí. Essa temática de governança de IA, Márcio, é uma temática que ela surgiu, começou a surgir com as regulamentações, né? Até então, mesmo na época do Watson, lá em 2010, 2012, né? Do IBM, onde a estrutura de inteligência artificial, o modelo matemático era conhecido como entidade, né? Engraçado essa época. É uma coisa até espiritual, né? Inteligência artificial era uma entidade. A gente brincava Uhum. muito na época, Márcio, porque a gente falava assim, inteligência artificial é muito simples entender inteligência artificial. Na época, né? Você cria uma resposta, gere uma resposta e faça 1000 perguntas. Pronto, você já tem a sua inteligência artificial. A questão é que antes isso era feito manualmente através de uma curadoria, né? Sim. E hoje você faz isso através de modelos matemáticos. Então hoje você não precisa fazer esse treinamento específico, você já tem aí algoritmos que fazem isso para você. Mas eu não vim conversar, Márcio, muito sobre a questão técnica, né? Eu não vim falar aqui sobre a IA agêntica, ou IA generativa, ou redes neurais, ou machine learning. Acho que a conversa maior aqui é o impacto que a IA está trazendo para os negócios, e principalmente nos processos, né? Nos Sim. processos de negócio. E, obviamente, esse impacto aí ele está gerando muita desconfiança de governos, né? O que gera também automaticamente as primeiras regulamentações, né? O ano passado, no julho do ano passado, nós tivemos a primeira regulamentação europeia de inteligência artificial, né? Hum. E o AI Act, né? E nós temos aí também, aqui no Brasil, a partir de fevereiro, o Senado entregou nas mãos do Congresso, da nossa deputada Luísa Canziani e o amigo deputado, ai, meu Deus do céu, do PP também, ou seja, o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator hoje da PL 2338, que é o projeto de lei que está gerando o marco da inteligência artificial, onde Sim. nós vamos ter uma regulamentação muito forte em cima do mau uso, da má utilização, da incidência de aspectos xenofóbicos, discriminatórios, que uma IA generativa, né, especificamente pode gerar, dependendo muito da falta de supervisão humana, né, da falta de regras de negócio, de processos, que a gente vai discutir aqui um pouquinho, Perfeito. tá? Então, primeiro, uma governança de IA ela é feita por regras de negócio, um assunto que nós, né?
Eu acho que desde a minha época lá da segunda turma de CBPP, nunca ninguém dava muita importância para as regras de negócio, né? Sim, Era uma preocupação enorme em você fazer modelagem, análise e desenho, né? Depois a velha transformação e os blá blá blás lá que a gente optava pelo roadmap do SEBOC. Porém, as regras de negócio, agora, no caso da IA, ela estabelece uma nova forma de rever os processos, né? Regras encapsuladas, regras de negócio tácitas, né? Decisões não muito bem expostas, tudo isso agora ele é hoje vamos dizer assim, o protagonista de uma governança. Então, a governança, primeiro, ela trabalha com regras, depois, o envolvimento dos padrões, né? Então, a governança, ela trabalha muito com a possibilidade de ser identificado quais são os padrões de treinamento das IAs, né? A explicabilidade de IA, né? Como essa IA foi treinada, como é que essa IA ela funciona. Então, os padrões que são utilizados têm que ser expostos, têm que ser, né, visíveis. E os processos, né? Obviamente, os processos de negócio que vão estar ali dentro ali da governança de IA, que é justamente a forma de que jeito que eu vou fazer essa governança, né? A gente tem aí roadmaps, a gente tem o Algor, por exemplo, que é a associação na qual eu presido hoje, a gente trabalha com roadmap hoje de 5 níveis de estágio de maturidade de governança de ar, que começa com a descoberta, depois ela vai para o sistema de gestão de inteligência artificial, depois a cultura AI First, que é justamente a possibilidade de você trabalhar de forma híbrida, humano e IA. Depois nós temos a parte de regulamentação, né? E lá no final a gente tem o quê? A IA autômata, ou seja, a IA tomando decisões, né, nos processos de negócio. Então, existe uma maturidade e o grande objetivo, e no final de toda essa história de regras, padrões e processos, o que nós fazemos, na verdade, são os guarda-reios, ou seja, a possibilidade de eu conseguir mitigar riscos, de um lado, porque dependendo do que você, da sua IA, do que a sua IA está entregando hoje, por exemplo, para um cliente, num chat ou alguma coisa, você tem hoje só na regulamentação europeia, você tem processos hoje que são equivalentes a 35 milhões de euros ou 7,5% do faturamento bruto global das empresas. nossa, Então, nós estamos falando, no Brasil, esse número está chegando muito, praticamente nas mesmas condições do LGPD, são 50 milhões de reais por processo e 2,5% do faturamento global. Então, governança de IA é uma coisa séria para as organizações, né? Porque não só pelas questões de anonimização de dados sensíveis que está na LGPD, mas exatamente o que ela entrega, né? Se você tem uma biometria hoje dentro da sua organização, por exemplo, tá? E você, por algum motivo, ela barra determinado tipo de pessoas, e essa pessoa quiser fazer uma denúncia pública, você está sujeito a ser autuado, né? Então, existem muitos riscos que devem ser mitigados com a governança de inteligência artificial. E do outro lado, e aí sim entra os processos de negócio, que são os benefícios, o velho ROI, né? E aí a gente é importante que não se calcula ROI de A se eu não conseguir identificar os KPIs do processo. Então, aquela história de para que KPI de processo? Eu não preciso. Só jogo na ponta lá, vejo se está alinhado com os meus OKRs estratégicos e está valendo. Isso acabou. Para que eu possa saber, de uma certa forma, que uma IA agêntica que executa 3 ou 4 ou 5 atividades em 6 ou 7 sítios diferentes, né?
liquidinho, depois ele vai, puxa, ele pega um valor numa planilha, ele imputa esse valor no SAP, depois ele pega uma amostragem de um documento, gera um relatório, cria uma apresentação, publica. Tudo isso tem que ser validado por KPIs. E o mais interessante é que a gente nunca se preocupou com KPI de processos, né? A gente nunca nos preocupamos quanto tempo levava para fazer uma apresentação. E como nós não tínhamos indicadores disso, aí a gente joga uma apresentação no notebook LM ou outro Gemini 2.5 ou qualquer outra IA dessa aí, e de repente ela começa a fazer, automatizando esse processo, e ele começa a ser integrado no seu dia a dia sem nenhuma referência de indicadores. Então você não consegue gerar ROI. Você vai lá, assina IAs, começa a utilizar a inteligência, como no caso de IA agêntica, você começa a consumir tokens, né? E você vai pagar por isso, né? E quando você vai avaliar, no fundo, às vezes é melhor você fazer do jeito que você fazia antes, que a IA fica mais cara do que o método antigo de execução de atividades, né? Então, um dia desse eu estava conversando com o professor Marcos, lá da Unifor, e ele estava falando que vários projetos, por exemplo, o custo de desenvolver o projeto, ou começar a fazer uma prova de conceito, quando ele vai rodar, ele vê que não dá ROI, né? Então é muito importante que você veja os benefícios, e os benefícios hoje não adianta, são benefícios financeiros. A Deloitte lançou um relatório um dia desse, onde ela dizia que apenas 5% das empresas no mundo consegue calcular ROI de inteligência artificial. 95% ficou apostando, né, no risco. Então, nós temos aí praticamente um conceito de redução de custo, né? Então, quando você olha para a turma hoje que está construindo agentes, né? Agentes de atendimento, às vezes você manda embora toda a sua equipe de help desk, entendeu? Manda elas todas embora e coloca agentes para atender as pessoas. E esquece que toda a NPL, toda a linguagem natural, dentro de uma IA generativa, não necessariamente, dependendo da sua arquitetura, óbvio, não necessariamente ela vai te dar a mesma informação seguida. Ela pode dar outra, ela pode alucinar, dependendo de que dados que ela foi treinada. E neste caso específico, tem estudos de casos nos Estados Unidos que o pessoal está chamando o pessoal de volta para poder supervisionar e treinar os erros que as IAs estavam cometendo no relacionamento com o cliente. Então, uma coisa que era para cortar custos acabou gerando mais custos, né? E eu nem falo em outro sentido a questão de eficiência, né? O poder de você gerar uma governança é a capacidade que você tem de reduzir custo e aumentar a eficiência, né? Se a IA não fizer isso, né, ela não faz sentido como tecnologia dentro dos processos, né? Então, quando nós falamos de governança, nós estamos falando de etapas nas quais, Márcio, é, você tem que criar um processo de gestão de inventários de IA, né? As IAs não podem estar circulando dentro da sua empresa, né, dentro das atividades dos processos, consumindo documentação específica de propriedades e copyrights, né, copyrights e direitos das empresas, sendo rodado aí a dar com pau, né, dentro de várias IAs chinesas, americanas, com várias assinaturas, sem você ter a devida preocupação com a responsabilidade e a integridade desses dados. Dos E é dados. complicado, eu não estou falando de uma música que você roubou um trecho de um livro. Eu estou falando de um balanço financeiro, de um plano de negócios de investimentos de uma nova planta, né? Perfeito. Então, nós estamos falando de documentos que são estratégicos, que às vezes estão rodando aí dentro dessas IAs aí, porque não tem governança, porque não tem uma gestão sobre o inventário de inteligência artificial, aonde está usando. Não adianta eu ter o que eles chamam de Shadow AI, né? Aquela IA que fica na sombra,
onde o próprio colaborador vai lá, bota seu cartão de crédito e começa a brincar, né? Só que o fato de ele colocar o cartão de crédito, tudo bem. O problema é ele brincar com dados que, né, são dados corporativos, mesmo que a intenção seja de melhorar a eficiência e produtividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque a automação a todo custo hoje, que é o que está acontecendo, né? Você abre o YouTube, você abre os grupos, é só gente falando de as, de ferramentas, cada uma melhora. Perplexity para uma coisa, Gemini 2.5 para criação de aplicações de prototipagem. Você tem o GPT, você tem o VEL, você tem tantas IAs que, né, chegam para ajudar, para facilitar e democratizar a automação, que antes era um processo que tinha um roadmap para fazer isso, né? Automação de processos não era uma coisa que eu vou automatizar. A gente tinha que fazer análise, né? Né? Eu precisava ver se o processo era modelado, eu tinha que fazer o ESIS do processo para eu entender o processo. Depois eu fazia uma análise, eu olhava gaps, eu olhava, né, gargalos, né? O handoff, você lembra do handoff, né, Sim, Carlos? sim. Entendeu? E a gente olhava se tinha handoff, se tinha gap, se tinha gargalo, a gente analisava isso para priorizar qual processo realmente que merecia uma automação, né? Para depois fazer o desenho, o to be do processo, né? Hoje não, hoje em dia isso foi democratizado com os orquestradores. Então você pega um N8N da vida aí, né? Assina algumas IAs, entendeu? E você pode simplesmente sair automatizando o que você quer, né? Perfeito. Entendeu? E no momento que você está fazendo isso, o que que você quer? Você jogou a responsabilidade pela gestão e pela governança, você está entregando para as pontas esse empoderamento, que de uma certa forma, Márcio, na minha opinião, merece uma gestão mais, né? Então, assim, democratizou, ninguém quer barrar a inovação com inteligência artificial, mas existe alguns critérios que têm que ser adotados. Então, tem que ter um bom inventário. Esse inventário ele tem que localizar quais são as inteligências artificiais que já fazem parte do processo de negócio. Isso é muito legal também, viu, Márcio? Porque nós não precisamos. Uma grande revolução que eu vi na governança de IA com relação ao processo de negócio é porque antes a gente criava um escritório de processos e saía modelando todos os processos, né? Sim, Pegava o escritório de qualidade ali, trazia os caras para dentro ali, vinha o escritório de processo, né? E você ia modelando todos os processos na pior das hipóteses, documentando o processo, né? E depois, obviamente, com a evolução tecnológica, os processos, os modelos já começavam a ficar defasados, né? Às vezes, com 6 meses, o próprio modelo já estava defasado. Com a IA, a coisa muda, porque agora o que acontece? E eu estou falando isso porque no conceito de governança tem uma coisa chamada processos. Tá aqui. É o quê? Eu não posso, depois que eu faço o inventário de IA e eu descubro que tem IAs que já estão incorporadas aos processos, como recurso dos processos, e às vezes até atores dos processos, né? sim. Então, assim, então eu tenho situações que ele já é um ator do processo, nem o RH está sabendo que eu tenho um robozinho lá trabalhando do lado do ser humano. Eu até brinco que tinha que mudar o nome de RH, né, Márcio? Tem que ser agora Sim. recursos, tem que ser RHR, Recursos Humanos e Robóticos, né? É. E deixar É, e aí você tem essa condição e o que acontece? Se ele já faz parte do processo, eu tenho por obrigatoriedade dentro de um modelo de gestão, isso não é eu que estou falando, isso é a ISO 42001, que é a norma internacional de sistema de gestão de inteligência artificial, não sou eu que estou falando isso. Ela deixa muito claro, existe uma coisa chamada risco algoritmo. Existe outra coisa que é o ROI. No momento que eu tenho uma IA dentro de um processo, eu tenho que conhecer o processo. Eu sou obrigado a modelar esse processo. entendi. Mas, Paulo, você, dentro da regra do jogo, você disse que a gente podia fazer a qualquer momento uma intervenção, Claro, né? claro. Eu já estou curioso aqui, já vou aqui fazer uma provocação, se me perdoe, mas é porque o debate tem que ser quente, tá? E aí a gente Óbvio. vai aqui Menos explorando. que, menos que isso, eu não estaria nem aqui, né? Pois é, não, e aí não tem resposta certa nem errada, tem uma visão particular. Mas nesse contexto que você está falando, qual é a evolução do BPM? Porque, assim, será que ela não está saindo ali de uma disciplina
que muita gente olha ali como design, né, e melhoria, para um estado de otimização contínua? Eu acho que o BPM hoje, ele, vamos dizer, assim, aquela utopia da governança orientada a processos, tá? O que era utopia naquela época, né? Uma Sim, governança orientada a processos, ela começa a voltar. Sabia disso? Por sim, quê? Porque o que acontece? No momento que eu tenho uma IA que está sendo utilizada, mas eu preciso ter indicadores, eu preciso ter mecanismos de supervisão humana em cima daquela IA. É como se fosse a antiga curadoria que a gente fazia lá no Watson. Agora não, agora eu tenho que supervisionar os outputs dessa inteligência artificial, porque o treinamento, a prompt, elas vão sempre variar. E nesse momento, só quem me salva é o processo, porque é o único modelo, é a única documentação onde eu consigo encapsular regras e KPIs. Você perfeito. conhece outro? De fato, você tem razão. Eu acho que Se eu esse é o não melhor tenho caminho. regras, se eu não tenho um lugar onde eu encapsulo minhas regras, e a IA precisa dessas regras, Perfeito. Os entendeu? inputs. E se eu não tiver indicadores e algum KPI, como é que eu vou saber se melhorou a qualidade, se melhorou o tempo, se reduziu o Perfeito. custo, se aumentou a capacidade de vendas? Eu só tenho condição de obter uma informação e reduzir o risco de alucinação e, obviamente, o impacto algoritmo se eu tiver total gestão sobre as regras de negócio e as regras de decisões. Perfeito. E a única forma é a gente voltar ao modelo que nós trabalhávamos, a nossa velha utopia da governança de processos, né? Que ela era embasada naquela época e era sacrificada pela automação a todo custo, via BPMS. Sim, Hoje a gente não precisa mais disso, né? Hoje a gente pode deixar as pontas fazer através de orquestradores ou desenvolvimento de código automático pela própria IA, criando aplicações, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é ter o resguardo dos nossos KPIs e as regras de decisões e negócios dentro de umas figurinhas e de umas caixinhas que a gente possa visualizar isso muito bem. entendi. Nessa condição, eu volto a adotar. A única forma de fazer governança de A é se você retomar a governança de processo. Eu Agora, posso estar maluco, eu, não, eu super concordo, eu acho que eu vou nessa linha. Mas isso não é só para processo, eu acho que para tudo no mundo, né? Já se falou aí realmente do BANI, já se falou aí das mudanças constantes. Aquela visão de modelagem estática, né? Essa de vez, talvez ela mude, porque cada vez mais a gente tem um processo adaptativo, né? Então, aquela modelagem estática, ela sai para uma prototipagem adaptativa todo o tempo. E talvez o IA aí, ele tenha essa contribuição, porque ele está lendo informações todo o tempo, em tempo real, e ela está te dando ali as condições de você adaptar a sua regra de negócio. Não né? sei como é que você vê essa situação. Não, eu vou te dizer como eu tô. Você deve ter visto que eu estou sendo muito incisivo na questão das regras, né? Eu vou te dizer por que eu estou falando isso. É porque aquelas regras implícitas, aquelas regras tácitas, Sim, né? Que a gente estava muito acostumado a conversar nas nossas palestras, né, Márcio? sim, Nossos grandes problemas é o tal do tácito, né? Aquelas sim, regras que estão só na cabeça das pessoas, que vão passando por gerações, mas não estão estabelecidas em nenhum repositório, né? Essas regras, por exemplo, no uso da IA, elas se tornaram o que nós chamamos de caixa de vidro. Porque eu tenho a caixa preta e tenho a caixa de vidro. A caixa preta é quando eu começo a treinar com muitas bases de dados e sem preocupar com direitos autorais, copyright, eu estou pegando tudo que eu posso. No momento que eu tenho precisa de rastreabilidade, explicabilidade, eu encurto a base, a caixa fica transparente. É bom para a governança, porém a possibilidade de ela alucinar é muito grande. Ela aumenta o potencial de alucinação. E nesse critério, eu só tenho uma chance: é deixar as minhas regras de negócio visíveis e dentro de repositórios que a IA possa consumir. É o perfeito. mínimo que eu posso fazer para que eu possa tomar decisões baseadas nesse sentido. O que aconteceu?
Se antes eu não contratava ninguém além de 5 quilômetros da minha indústria, só que isso não estava escrito em lugar nenhum, só estava na cabeça do recrutador. No momento que eu pegar a triagem e jogar para uma IA agêntica, e tem vários IAs aí que já fazem isso, já está prontos, modelos já treinados para isso. No momento que eu faço isso, a regulamentação que antes não se preocupava com isso, porque não ia processar um ser humano, o que que ela faz agora? Opa, é a IA que está fazendo isso, agora eu consigo enquadrar dentro da minha lei, dentro da legislação. E aí sim, dentro da legislação, eu posso exigir informações sobre como essa IA toma essas decisões. E onde estão as decisões? Nas regras de negócio, nas regras de decisões. Então, a governança, a IA, obviamente, em consequência, a governança de IA, o que que ela está fazendo? Meu amigo, não tem sujeira debaixo do tapete. Você vai ter que levantar o tapete e vamos ter que pegar tudo aquilo lá e vamos dizer, vamos continuar com esse modelo de gestão, com essas regras, ou a gente vamos revitalizar essas regras e vamos redesenhar os nossos processos adaptáveis a essa nova geração, essa nova transformação que a IA está trazendo para dentro dos negócios. E aí eu faço um link no que você falou, né? Dessa maneira, talvez, a gente acabe com esse cenário de IA sem retorno, né? Porque, claro, se o meu negócio ele está totalmente direcionado, o drive dele tem um processo, tem uma governança por trás, essa governança ela vai prever um ROI, né? Porque se não fosse assim, não faria sentido. Então, eu acho que essa possibilidade de trabalhar IA com a governança, ela traz esse sentido também, de garantir uma propensão maior ao ROI, né? Exato, porque é uma responsabilidade, é o guarda-reio, né? O Sim, guarda-reio é esse, é ROI e risco. perfeito. Ambos me custam dinheiro e ambos, né, me geram Sim. investimento. Então, eu tenho que ter essa análise para que eu possa chegar obviamente, investir com tranquilidade. Não que não tenha riscos, mas eu posso mitigar muito esse risco. E aí eu não estou preocupado só com o retorno, estou preocupado também com os processos que podem vir para cima de mim. Só para você ter ideia, a Europa hoje, as pequenas e médias empresas estão malucas. Estão malucas, porque elas nunca chegaram e tiveram essa preocupação. Peraí, quer dizer que se alguém, meu chatbot de atendimento não autorizar um crédito ou alguma coisa, e essa pessoa querer informações sobre quais são os critérios de análise de crédito, se eu não der, eu posso ser processado? Sim, desde que a automação seja feita por inteligência artificial. Isso é muito importante, Márcio, voltando para os processos, porque às vezes a gente não precisa nem de inteligência artificial. Em determinadas situações, continua a mesma cartilha que a gente estava antes, de codagem, de automação, Interessante, hein? entendeu? Interessante. E não precisa. A gente não precisa transformar o nosso negócio vamos dizer assim, num palanque de oratórias, Você né? acha que tem uma bolha aí? Você acha, como a gente já ouviu falar, essa bolha Ah, vai estourar? O que que cara, você acha? eu acho que tem muito mais, muito. Eu vejo porque eu estou nesses projetos aí. Mas eu tenho infinitamente muito mais automação, como sempre foi, sem Entendi. precisar de IA. E também muito mais segura, porque eu tenho acesso ao meu banco de dados, eu não preciso criar nada novo, né? E principalmente machine learning. Perfeito. Porque se eu preciso abstrair informações em três tipos de dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados, eu não preciso de uma IA generativa para fazer isso. Eu posso usar qualquer estrutura de machine learning. É só criar uma pequena rede neural, eu estruturar e colocar um Tensor da vida, qualquer um. Eu não preciso ter o Transformer, o GPT, eu não preciso ter uma relação de conversa com o sistema, nem sempre eu preciso disso. E a turma está aproveitando que a IA generativa já está encapsulado essas condicionais de poder utilizar. E no fundo, o grande apelo foi você consolidar os três tipos de dados, né? Estruturado, banco de dados, semi-estruturado, que são planilhas, docs,
PDFs e não estruturados, que é imagem, vídeo, voz, né? Papel. Então, no momento que eu consigo ter alguém, não digo IA, que ele consegue consolidar e me dar isso na velocidade muito grande, ele está fazendo um papel que era só eu que conseguiria fazer. Só minha estrutura cognitiva humana seria capaz de eu identificar essas formas de dados e conseguir tirar delas, abstrair delas uma terceira informação. No momento Olha que que a IA interessante. consegue fazer isso através de um roteiro que você mesmo diz, que é a prompt, você mesmo diz como você quer fazer, no fundo, você só está externalizando o que você já iria fazer, né, para que ela faça isso, mas não necessariamente eu preciso disso em todas as atividades do processo. Aí eu estou Perfeito. sentindo uma bolha no sentido que todo mundo quer jogar isso para generativa, sem Entendi. necessidade, entendeu? Então a E gente aí, está muito mas pelo que você limitado. falou, é o seguinte, o petróleo, o ouro, né, continua sendo input, continua sendo os dados valiosos. Nesse Sim, sentido, isso já era uma realidade, né, data-driven, antes do IA, né? Claro que agora, com a velocidade de processamento e a facilidade das ferramentas, isso também continua sendo importante. Mas era uma realidade anterior à IA, a questão da qualidade dos exato. inputs, né? Olha, desde a época do Watson, como você sabe que eu já trabalhei Sim, naqueles projetos da IBM que tinha o pioneiro. BPM, e a gente trazia o Watson para dentro do contexto do escopo do projeto, né? De automação e orquestração, utilizando o Watson para poder fazer essa busca de informações com mais facilidade por causa da linguagem natural, né? É, Perfeito. sempre, às vezes a gente bloqueava alguns projetos, por quê? Porque não tinha governança de dados. A gente bloqueava processos porque tinha um banco de dados rodando num sistema, outro banco rodando no outro sistema, e eles não se conversavam. É a mesma coisa se eu chegar lá, for comprar alguma coisa, eu vou lá comprar, já comprei dentro de uma empresa um determinado produto, num determinado setor, já comprei muito lá, aí eu vou para o outro setor do mesmo CNPJ, o cara me pede todo o cadastro de volta. Aí você não olha para o data-driven, você não olha para a governança de dados, como é que você quer implantar inteligência artificial? É, é Era verdade. aquela brincadeira que a gente fazia, né? Automatizar errado é proporcionar a geração de lixo, né? O fulano falava Perfeito. muito isso, Perfeito. É um né? Se problema você tão comum. automatizar o errado, você está gerando lixo em vez de valor. Perfeito. A E é, mesma coisa está acontecendo com o IA. e é Muita incrível gente como aprende a isso fazer ainda é uma agente, realidade, mas tá? não buscando. Hã? Isso ainda é uma realidade. É incrível como esse assunto é tão antigo, mas tão atual, né? A questão Exato. de você fazer automação, né, sem um mapeamento de processos anterior, né? E como isso pode gerar uma automação errada, né? Exato. Assunto muito atual. O que eu posso dizer que agilizou, Márcio, é que agora eu não preciso. Uma dica que eu dou, né, para uma empresa que quer entrar agora na governança de AI e ao mesmo tempo se apropriar do BPM, né? Não adianta você montar um escritório de processos para sair documentando tudo. O que que você faz? Faz um inventário das IAs que estão sendo utilizadas e mais os seus sistemas legados, né, que tudo que você está usando. Desse inventário, descubra o que tem, o que está encapsulado dentro dos sistemas legados do ERP, da CRM, Salesforce, SAP, TOTS, todos eles, e busque quais são as IAs que estão sendo utilizadas. Depois que você tem esse mapeamento, tente verificar quais são as IAs de uso contínuo, ou seja, aquela IA que já faz parte da rotina do trabalho. Essas IAs você gera o que chama de escopo de uso. O escopo de uso é onde você exige que que os processos estejam modelados, que os KPIs estejam identificados e que as regras de negócio estejam ali exibidas ou com algum direcionamento para ver onde é que ela está encapsulada. Porque se a regra de negócio está dentro de um RP, eu tenho que saber se eu tenho como customizar essa regra lá no RP. Mas eu tenho que saber onde é que ela está. Eu tenho que saber como ela está funcionando. E aí, o que acontece? A IA ela acaba sendo um estimulador para que eu seja mais assertivo na minha modelagem, na minha análise e no meu desenho de processo. Perfeito.
Então, quando eu aceitei a conversa, é porque assim, a gente. A IA eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, agora eu não preciso ser empírico nas minhas decisões de transformação de processos. Eu vou Perfeito. aonde? Eu vou aonde a turma está trabalhando. E ali eu vou ser assertivo no processo. Óbvio que tem interdependências, nós sabemos disso, né? Que um processo, obviamente, dentro de um processo, quando você tem uma IA, não necessariamente ela não está atendendo o processo todo, ela pode estar atendendo um, dois ou três atividades somente, entendeu? Mas é importante, mesmo assim, eu desenhar, porque eu preciso saber a interdependência que está acontecendo, porque se eu tiver que estimular um orçamento, é melhor dar continuidade naquele processo que já tem boa parte dele sendo consumido por agentes de IA, concorda? Perfeito. E aí, quando eu falo, Paulo, mas ali não vai mais para a gente, ali cai ali no hardware, tudo bem, nós vamos para a robotização. O que importa é que a transformação digital ela seja detectada aonde ela tem mais insurgência. E hoje, por conta da onda da IA generativa, todos os colaboradores hoje, de alguma forma, estão utilizando, nem que for dentro do Office ou dentro do Workspace da Google, né? Mas estão usando. Então é importante a gente detectar esse uso, ver se isso já é um caso de uso mesmo, né? E aí sim a gente localiza o processo, localiza o indicador, localiza as regras, e aí sim, com isso na mão, a gente faz o nosso escopo de uso, e através do escopo de uso, aí começa o processo interessante, que é desenvolver a política de IA. Aí eu digo onde é que estão meus guarda-reios, entendeu? Olha, nós só vamos até aqui, temos que tomar cuidado com isso. Eu só aceito o IA se tiver pelo menos uma análise de impacto, algoritmo e um ROI, senão não entra como escopo de uso, não tem orçamento nosso. Então você começa a montar a política, né? Expondo como você quer que a IA funcione em pró dos resultados, em pró dos dividendos dos acionistas. E aí sim, com a política na mão, a política encaminhada, aí você tem que fazer o quê? Aí a gente faz aquele velho COI que a gente queria muito de processo, lembra da governança? O Sim, comitê de sim, processo e tal, sim. né, que a gente sempre sonhou com isso, agora a gente vai ter o comitê de A. E Interessante. esse comitê que surgiu, por incrível que pareça, ele vai se basear nos próprios processos de negócio para tomar as decisões. Aí é que está o link. Olha que louco, Perfeito. a gente queria criar É, comitês para governança de processos e nunca ninguém quis, né? Ninguém, não vou gastar tempo dos meus diretores para tinha isso. uma dificuldade. E tinha algumas dificuldades e agora ela já é praticamente uma exigência de uma empresa moderna, uma empresa do século XXI que hoje trabalha com o que eu chamo de, eu brinco muito assim, olha, designer de processos centrado em IA. Oh, interessante Você esse, poder, esse entendeu? título, hein? Eu estou Design de até processos anotando aqui. centrado em IA, cara. Então, tudo que você for pensar de processos hoje, se centraliza na IA, se, obviamente, ela gerar valor para o processo. Se não, continua da forma que você está ou cria outros métodos de transformação digital. Entendeu? Perfeito. Mas, no momento que você coloca a IA no centro do design dos processos, você facilita a vida do comitê dos diretores para tomada de decisão e para iniciar um processo realmente que eu chamo de algoritmização, né? Que a algoritmização não é só a governança de inteligência artificial, é a governança robótica, né? Que nós estamos na beira de uma revolução robótica, ninguém está vendo, né? Já já nós vamos ter que ter governança para os robôs que estão andando junto com os velhinhos na 25 de março. Entendeu? Então, nós estamos num patamar hoje que o conceito hoje de metamorfose digital, né, da o que chama metamorfose digital da humanidade, é o quê? É a governança algoritmo, né? Que ela envolve qualquer tipo de informação, né, que é transformada por um processo digital, né? Então a gente vai ter a IA de uso geral, a Google está lançando o DeepMind agora,
Boa, um dia desse lá na Algor, eu ministrei uma aula lá na Algor falando sobre um evento da DeepMind, onde eles estavam mostrando um lab deles lá, de uma IA que eles estão fazendo, Márcio, que vai revolucionar, cara. Hoje a gente tem os nossos RPAs, né? O velho RPA que você lê as telas, tal, 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 tal. Aí vem nossos orquestradores, né? Que vão, você vai lá, coloca, faz a orquestração, coloca lá, pendura um monte de agente para trabalhar um fazendo cada coisa e você tem um processo ali inteligente rodando ali. O que que a Google vai fazer agora? A Google vai colocar um agente dentro da aplicação. É como se, em vez de eu olhar para o SAP, eu entro, assumo que sou um SAP e todo mundo que começa a me usar, eu vou aprender, entendeu? Vou substituir e vou dar sugestões de automação, de melhoria, de integração com outras coisas. Vai ser o fim, cara, vai ser o fim das planilhas, vai ser o fim de um monte de coisas, porque Uhum. esse processo eles estão iniciando agora, os testes estão usando nos games, sabe, Márcio? Como é Sim, que eles estão fazendo? É, você tira, eles tiram uma foto, né? A foto vem os registros de latitude e longitude, eles mandam para essa IA, ela vai no Google Street, localiza, ela gera todo 360 graus e depois ela pergunta: você quer transformar isso num game? Aí você começa: ó, eu quero fazer um game de guerrilha que seja que assim, e ela vai interessante, construindo o game, entendeu? Dentro. bacana. Mas olha que interessante. Na verdade, isso é só um treino para que ela possa absorver as informações que vão estar dentro das aplicações do seu computador ou do seu servidor na nuvem. Incrível. A ideia é que ela assuma o controle da máquina sendo um elemento não só reativo, mas ativo no conhecimento dos seus processos de negócio. O que que vai acontecer? Ela vai desenhar o processo de forma fidedigna. Porque toda vez que você sair de uma planilha, entrar no SAP e você tirar o relatório do SAP, gerar um PDF, mandar um e-mail, ela vai chegar para você: cara, por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu tenho que. Não, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma camada aqui, uma interface, e eu vou integrar tudo isso aqui em back. Vai ser é o futuro da IA agêntica agora, vai ser esse modelo, que ela vai assumir. E aí até a turma que está criando agentes vai perder o emprego. Como o pessoal da engenharia de prompt não fala mais de engenharia de prompt, você percebeu? Sim, sim. Não durou É, 3 meses essa história de engenharia de prompt. Porque Virou todo uma mundo raia, sabia. né, cara? Virou uma raia no processo mapeado, né? Ele é um ator, né? Ele é um ator fazendo várias coisas, né? Pois é. E lá dentro do mapeamento ele é uma raia daquela, né? Eu tenho um É uma sistema, tudo. eu tenho Exato. pessoas, ele é uma raia. Tá Por isso escrito que eu lá, IA. falo, tem que mudar o RH tem que ser RHR, Recursos Humanos e Robóticos, entendeu? Por Uhum. quê? Porque cada vez mais as raias vão ser preenchidas por atores digitais, Sim, perfeito. entendeu? E Eu, aí vai caber a nós a integridade do resultado do processo e das regras e decisões que estão mudando a cada dia, que você vai ter que ajustar. como é que você, como é que você entende, como é que você vê o equilíbrio entre a eficiência da IA e a supervisão humana? Cara, Onde é que a gente encontra o equilíbrio aí? cara, eu não sei te dar essa resposta, Márcio, porque a supervisão hoje envolve você, além de conhecer o seu processo, você conhecer os mecanismos que foram utilizados para treinar a IA, entendeu? Para executar o que você fazia. Então não cabe só você chegar e dizer assim: olha, eu vou explicar como é que eu faço, tá? Tá aqui o procedimento operacional padrão, tá aqui os manuais, eu fazia assim, assim, assim. Não, isso é commodity, entendeu? Você vai ter que entender como a TI, junto com o pessoal lá da gestão de inteligência artificial, os developers, os engenheiros, como é que eles estruturaram para ele executar isso dentro, né, do treinamento. Porque só assim você vai saber quando ela vai errar ou não. E por Entendi. que que ela está errando? Porque eu não dei uma informação? Porque vocês alteraram a fonte de dados? Porque sempre eu peguei um dado errado?
Porque acontece muito isso, já peguei vários. Aquela fórmula daquela macro, daquela planilha, sempre foi errada, porque ela foi feita pelo meu bisavô. E agora que eu estou descobrindo por que que apareceu, porque eu aumentei a escala de entregas e aí ficou evidente que alguma coisa estava errada no meu processo. Aí eu vou ter que voltar para saber qual foi a fonte que foi buscar, qual foi o código, qual foi o cálculo matemático que se apropriou para tomar essa decisão. E eu nunca olhei isso na minha vida, eu só pegava essa planilha e ficava usando ela. Agora não, agora você tem que é o que eu chamo, a gente chama de maturidade digital, a fase que a gente chama de transparência, né? A transparência é quando eu entendo o que eu estou fazendo. E boa parte das pessoas que são atores de processos, atrizes de processos, eles não entendem realmente, não compreendem como eles executam o trabalho. Só sabem Interessante. o que eles entregam no final, as pessoas aceitam, né? Agora não. Agora a transparência envolve que eu vou ter que entender todas as macros e todos os cálculos que são feitos naquelas planilhas. Não estou dizendo que nem. Não é todo mundo que não. Obviamente, né, mano? A gente estou só Sim, dizendo que boa parte das pessoas abdicaram de entender como ela trabalha, entender o que está por trás daquilo ali. Simplesmente fazer um trabalho, executar uma atividade como um robô executava, que faz parte também de toda a cultura da indústria, a cultura industrial, né? Entendeu? Que simplesmente dava alguma coisa para a gente fazia, pegava o nosso salário e boa, tá bom demais. Agora não, agora esse equilíbrio vai acontecer no momento que essas pessoas vão ser requalificadas no entendimento do processo propriamente dito. Então, perfeito. processos de negócios estão vivos, Márcio. Nunca, minha opinião, tá? Pode ser que tem gente que acha que nem vai ter mais processo. Tem uma rede aí que diz que não precisa nem mais de processo. Eu, eu vou dar risada, né? Porque se não precisasse de processo, a Europa não estava fazendo governança de inteligência artificial. O Brasil não estava até a China faz governança. É óbvio que é vertical, a governança é por aplicação, né, por tipo de aplicação. Não é uma governança por risco, que nem a governança europeia a futura governança brasileira, o projeto de lei brasileiro, que é por níveis de risco, né, saúde, é, educação, financeiro, segurança. Então, tem os níveis de risco, e se você tiver enquadrado um desses níveis aí, você corre risco se você não tiver uma governança forte em cima disso. Os Estados Unidos, por exemplo, ele passa ele dá para governar, ele joga a governança para os estados e ele fica com o bônus do ROI, entendeu? Essa parte de Sim. risco ele joga para os estados. O ROI, o governo quer concentrar porque ele quer saber quem vai pagar o seu velho imposto de renda. Olha que interessante. Então assim, mas ninguém está abdicando de fazer governança. Os governos estão indo atrás disso, porque senão eles iam ficar à parte da revolução, e estar à parte da revolução é abdicar do impacto disso na sociedade. Ainda mais sabendo que as IAs generativas, que todo mundo quer transformar em elementos automatizadores de processos, né? A todo custo. E nós que somos da área de processo sabe que isso é fatídico, né? Para a vida útil de um processo, entendeu? Porque tem muito mais do que isso. É o que eu aconselho todos lerem o CBOC pelo menos uma vez na vida, né? É bom, não faz mal para ninguém, entendeu? Não vai doer, não vai fazer nada, mas você tem um roadmap ali que há muitos anos é consistente, e agora com IA vai ter um valor ainda muito maior, entendeu? Mas o que acontece? O governo não poderia deixar isso acontecer, porque se o governo deixa isso acontecer, nós sabemos muito bem que os algoritmos são comerciais. Os algoritmos de uma rede social, eles estão treinados. A estrutura matemática dele é para repetir tempo e clique. Ou seja, se você ficar mais de tantos segundos, ache dentro dos padrões, tá vendo? Padrões que está aqui, algo parecido e mande para esse cara de novo. Porque esse cara vai ficar, porque o ser humano gosta de ter aquilo que ele, de uma certa forma, acredita que faz bem para ele, né? Então, se ele gosta de morango e tiver morango, ele vai comer morango pra caramba.
Fizer, se você gosta de sushi e você tem e sempre você fala, cara, você quer comer sushi hoje? Pô, quer comer? Vai comer, porque ele gosta, ele ama. A mesma coisa é o Instagram, a mesma coisa é a rede social e a mesma coisa é a IA generativa. Agora estão criando travas, né? Dentro do treinamento, você pode gerar travas para ele questionar algumas coisas, mas pode ter certeza que a IA que está sendo colocada para o público em geral, ela vai só fazer aquilo que você gosta. E nos negócios não funcionam assim. Não funcionam. Alguém vai te dizer não. Não, meu amigo, não é isso não. Então você não pode confiar em alguém que só te diz sim, de formas diferentes, que te convence por ter informação na qual você não tem conteúdo suficiente para acumular, achar que ela é inteligente o suficiente de estar trazendo novidades que garantem e afirmam os seus preceitos. Onde, na verdade, a IA deveria chegar fazendo, bicho, isso não é assim não, cara. Você deveria rever isso. Vamos discutir isso melhor? Não. Ela vai te jogando coisas que vão massageando o seu ego. E numa dessa, a Deloitte entregou um relatório com Eu vários erros vi. de Eu vi. fontes. Por quê? Porque fez um, deu certo, passou, fez outro, deu certo, passou, fez outro, deu certo. Uma hora vai ter um cara e vai dizer: não, isso está errado. Não é porque você é Deloitte que eu vou dizer que isso aqui está certo. Aí o primeiro vai lá e, puf, o primeiro que faz quebra toda a cadeia de confiança. E a gente tem que tomar cuidado, macho, porque o dinheiro não existe, cara. O que existe é o crédito. E o crédito é baseado em confiança. E confiança é a base do sistema capitalista. Então não podemos delegar para a IA a confiança de uma sociedade toda, pode ser brasileira, americana, entendeu? Não podemos. E esse questionamento vem da onde? Temos que começar pelos negócios. Eu acho que o negócio, as empresas, as instituições públicas, privadas, deve ser a primeira referência para levar para a sociedade comum que não se pode confiar plenamente somente naquilo que você deseja. Porque a vida dentro de uma empresa é muito diferente da utopia que você vê das pessoas lá fora. É uma vida dura, você tem discussões, você tem reuniões né, que às vezes pensar as reuniões de cumbuca do Falcone antigamente, que os Hum. caras só queria saber quem eram os culpados, né? Aí veio uma outra linha, aquela linha mais colaboracionista, que você. Ou seja, a gente vive de ondas nos negócios, cara. É engraçado demais. Toda hora são ondas. Mas a gente nunca perdeu a capacidade de dizer não quando a coisa não está certa. E a gente não pode confiar em alguém que só diz sim. Nos negócios, não. Então tem que ter muito cuidado com a curadoria disso, com a supervisão disso, para que você possa estabelecer que realmente aquelas informações estão condizentes com o perfil, com as regras e com as decisões daquilo que foi construído na sua proposta de valor. Aí sim, aí a IA se torna uma grande parceira, uma grande ferramenta, entendeu? E quando eu falo IA, volto a dizer, não é só a generativa, gente. Estou falando de machine learning, estou falando de IA encapsulada. Tem várias formas de a gente utilizar a inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Mas, Paulo, deixa eu já ir adiantando aqui, vou fazer uma proposição, gente. Eu volto a dizer que o nosso bate-papo aqui é informal, tá? Porque eu já estou vendo aqui uma participação intensa, tá? E aí eu vou citar aqui a turma da Nerd de Processos, né? Comentando aqui a BPMP Ceará mandando ver, né? O próprio Sávio aqui sempre ativo e participando aqui das lives, né? Mas tem algumas perguntas aqui interessantes, que até já colocaram aqui no chat, tá? Uma aqui que é a Opinalu, eu acho que é isso, me perdoe se eu estiver errado. Ela colocou uma coisa aqui interessante, ó. O CMMI vai até o nível 5, né? E ele bota o seguinte: talvez agora venha a fazer sentido o nível 6, voltado à governança e maturidade de processos de IA. O que é que você achou aí Eu dessa adorei. provocação? Né? Olha, interessante. CMMI, né? A certificação Sim, CMMI, da fabricação maturidade. de fábrica de Sim, software. sim, sim, Eu perfeito. concordo plenamente. Olha que interessante. Eu Já também não tinha poderia pensado ser nesse nível sentido. 6 aí.
Com né? certeza, muito, muita boa colocação. É, Total. e aqui eu tenho o Paulo Neto, tá? Paulo, não, Paulo Noleto. Ele coloca o seguinte: live rica de informações. E ele coloca ainda, Paulo, como visualizar os ESIs que estão rodando nas operações com IA? Olha que interessante também. Não tinha pensado nessa perspectiva. Você quer comentar? Cara, se tiver, se não tiver preguiça, modele. Faça o exis. Se não tem, faça. Se tem, deve estar em algum repositório, né? Deve ter algum modelo, nem que for o workflow do Visio. Claro, claro. É. Mas deve ter. Se não tem, modele. Se você é preguiçoso, eu utilizaria aí uma ferramenta aí de Task Mine, entendeu? Para facilitar o processo, para a gente entender, identificar as atividades de uma forma estruturada, entendeu? Tem várias ferramentas aí que você pode usar. Então, o que importa é que você tem que identificar, né? Eu preciso saber quais são as atividades impactadas, quem são os atores e como elas se comportam, né? Com relação à inteligência artificial. E principal, o que que a inteligência artificial está fazendo por elas, né? O problema é que não é o que eu falei, mas nunca ninguém mede as coisas, né? Aí Sim. agora você vai ter que medir. E, e essa medição vai envolver muita gente chegar a dizer, poxa, eu nunca medi o tempo. Tudo bem. Então agora o tempo que está valendo é esse que você está fazendo com a IA. Que bom, você começou. Seja bem-vindo ao ESIS. É, pois é. O Rui Rodrigues, 1967, ele não é uma pergunta aqui, ele coloca como observação. Todos esperam usar IA generativa e agentes, mesmo que os problemas possam ser resolvidos de forma mais simples, de forma tradicional. Não sei É se o que eu você quer falo. comentar. Ele não faz sentido nenhum você usar IA generativa se você consegue resolver com outros processos, gente, de automação. Até uma pequena codagem. Às vezes, até você pode usar a IA generativa para codar uma aplicação que vai substituir o Excel. Melhor do que ficar você colocar e imputar planilhas dentro para poder tirar um relatório, alguma coisa. Já coda isso dentro de uma aplicação, que nem o Manus ou o Gemini 2.5, que é o que eu uso mais. Vai lá, coda essa aplicação, estrutura ali, pede para estruturar um banco de dados. Tem outras aplicações que criam até o banco de dados. Gere essa aplicação, em vez de você ficar querendo que a IA gerativa seja o seu parceiro para executar algumas atividades relacionadas a dados semi-estruturados. Não há necessidade. Estruture esse trem, só, que nem falam os mineiros. Entendeu? Se a gente tem a capacidade, eu não sou programar, mas a IA programa para mim, code, coloque a aplicação, faça o seu protótipo, saia da planilha. Entendeu? Ah, mas eu preciso de documentos. Será que precisa mesmo? Será que esses documentos também não poderiam ser estruturados? Perfeito, perfeito. É, tem vários comentários, são várias observações, né? O Sávio já comenta aqui também, interessante, né? Realmente, KPIs de processos não são tão discutidos, né? Acho que você já comentou no momento anterior. Tem muita coisa boa aqui para garimpar, eu estou dando uma olhada aqui no celular, mas, enfim, eu acho que deu para avançar bastante aqui com os temas, né? Que bom. Legal, legal. Bom, estamos nos aproximando aqui das 8 horas, tá? Aqui já são, na verdade, 8:01, né? Não sei se Ô, você quer fazer aí seus comentários finais, se você tem mais alguma exposição para a gente. Gente, é muito importante a gente falar, e eu vou frisar aqui de novo, tá? Que dentro do nosso âmbito aqui de gerenciamento de processos, né? Nosso arcabouço aqui que faz parte aqui da BPMP, não é tão fácil você achar alguém que tenha o link entre os dois assuntos, né? E eu volto a dizer, nós temos o Paulo aqui, que é um ex-presidente da BPMP, especialista no assunto, né? E ao mesmo tempo ele é especialista em A, né? Já que agora ele está presidindo a Associação Algor, né? Então é muita honra tê-lo aqui, né, como uma pessoa que trafega facilmente nos dois mundos, né?
Então, mais uma vez, obrigado, Paulo, pela sua participação. Nós ficamos Eu muito que gratos agradeço a aí, oportunidade com aí, essa conversa Márcio. aqui e esse aprendizado. Mas Eu que, prossiga, prossiga. eu que agradeço a oportunidade aí de a gente falar sobre esse assunto, né? É um Sim, assunto que merece até, isso aí merece até um BPM10 para a gente falar sobre isso, discutir bom, isso, é isso. Vamos entendeu? já falar sobre isso. Porque governança assusta, né, cara? Você falar de uma ISO, ISO Sim, também assusta, né? Falar de não conformidade na área de inteligência artificial, que coisa maluca, né? Como é que você vai falar de não conformidade? Como é que você vai falar de políticas para o bom uso disso? Mas é porque o impacto é muito grande, gente. O impacto é muito grande, o impacto social é muito grande, entendeu? E à medida que está evoluindo, à medida que a gente está vendo aí esse ciclo, e eu vejo a bolha, sabe, Márcio? A hum, gente estava discutindo um dia desse, a bolha está mais em você super ofertar o uso. Então, assim, ou seja, eu quero que use a generativa, por quê? Porque eu quero vender chip. Por que que eu quero vender chip? Porque tem alguém que quer colocar o chip nas máquinas, e esse cara das máquinas quer vender esses servidores para colocar em data centers. Então, é, nós estamos tendo um ciclo de gente. Ó, um diz que vai ter não sei quantos, centenas de milhões de usuários para a nova IA que ele está lançando de uso geral. Aí, para que eu possa atender essa demanda de muita gente comprando de mim, eu preciso de data center. perfeito. Quem oferece o data center, chega, eu não posso ter data center sem servidores. Eu preciso de servidores com chips que custam US$ 7.500. O É chip da interessante. E NVIDIA trazendo não é essa coisa discussão, barata. trazendo essa discussão aí para o âmbito educacional, né? Como o assunto é hype do momento, de repente o segmento também ele ficou super aquecido, e aí a gente percebe agora uma tendência de especialistas em prompts, né? Então, É, o que vamos eu ensinar falei. prompts para todo mundo, e aí, pronto, ganhamos Ó, especialistas em IA. Tem uma pessoa aqui que fez uma provocação, ele até colocou aqui, olha, é, é, tem um monte de especialista agora e tal, mas quando a gente vai ver, é uma explosão de prompts. O cara aprendeu ali vários prompts e tal, e pronto, né? Então, é uma coisa interessante também no segmento eu educacional. quero enforcar o cara que criou essa expressão engenharia de prompt. Eu sou matemático de formação, mas eu tenho muitos amigos engenheiros, pois isso não se faz. É Perfeito, engenharia de perfeito. prompt. Ensinar o É, cara a falar o que ele já sabe. a montar um parágrafo, né? É bem escrito. É, tem aqui o Roberto de Moura, ele agradece aqui, comentando, Paulo é um presente para nós. Aí ele faz aqui um comentário interessante, Obrigado, show de Roberto. mediação, obrigado também. É isso aí, Entendeu? Então a gente está Eu tenho medo desse ciclo aí, né? Esse ciclo vicioso que está gerando. E principalmente a questão agora que esse ciclo, Márcio, que depende da gente consumir IA de qualquer jeito, é ele ocasionador de que a gente queira IA generativa para tudo, sem necessidade, entendeu? perfeito. Gastar assinatura, gastar prompt com tudo, ou tokens com um monte de coisa que não é necessário. Por quê? Porque tem aí uma, né? Tem uma nova ordem econômica que precisa de data centers, que precisa, né, de um monte de coisas que tecnicamente consome muita água, muita energia, gera praticamente zero empregos, entendeu? Entendi, Aí interessante. deixa o quê? Deixa a nota fiscal, deixa ISS. Pô, beleza. Quem se beneficia com isso? É nós? Se faltar água na Perfeito. minha casa, o ISS vai botar lá uma garrafa de água em Dayá, Boa. lá dar para mim? Vai nada. É, Você acha que vai mandar? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com o que está acontecendo com relação a isso, né? E ao mesmo tempo. Se eu não colocar, o outro coloca, eu deixo de arrecadar dinheiro, entendeu? É para onde a humanidade está indo, né? ó, o Mas, bate-papo aqui, gente, é o seguinte, é nu e cru, entendeu? Então, vários tabus aqui caindo, né? Saindo um pouco aqui
do romantismo da novela e falando a vida como ela é, né? Isso é É, Nelson importante. Rodrigues, né? Nelson Nelson Rodrigues, aqui. Rodrigues aqui, se tivesse vivo, devia estar se virando aqui nos 30 com relação a esse monte de coisa que está acontecendo, né? Agradecer a presença aqui É. do Roberto Paranhos na nossa live. Obrigado, Roberto. A Cari Sowen, desculpa aqui se eu errei alguma coisa. Melhor live que vi da BPMP Brasil até agora. Parabéns aos dois. Opa, Uou, olha aí. olha Não é aí. para tanto, né? Não é para tanto. É isso, Então, aí obrigado. já tem aqui o Paulo Neto comentando aqui, ó. Professor de português que escreve prompt deveria ganhar mais? Brincadeira, pessoal. Olha aí, olha aí. É isso aí. Ah, cara, deve ser um prompt writer, né? Escritor de prompts, não seria melhor? Escritor de prompts, Pois né? Não é, seria pois é. ou tradutor de prompt, sei lá, mas engenheiro de prompts, engenharia de prompt, pelo amor de Deus. Forçou a barra, hein? Manda esses Forçou a caras fazer barra. um cálculo diferencial, se eles sabem fazer. Ó, o cara é matemático, hein? Muito cuidado. Ó, e aí não faz sentido, cara, pelo amor de Deus. Pois é, pois é, pois é. É isso. A Clarissa aqui, a Clarice Menezes, Clarissa, ela comenta aqui aspectos éticos do BPM. Não sei aqui se ela quer complementar, não sei se está para a gente fazer um gancho aqui. Ela não, ela não colocou mais nada, mas enfim. Talvez ela queira falar aqui, fazendo o seguinte: como é que, de uma maneira ética, eu consigo utilizar a IA dentro do BPM? Não sei, estou forçando a barra aqui para tentar chegar aqui no fim, tá? As Existe questões alguma são, coisa desse tipo? Existe, olha, até que esse ponto tipo eu de posso caso. utilizar o IA dentro lá das minhas modelagens? Existe algum limite ético para isso? Não, acho que o limite ético ele está envolvido no que a IA está entregando no seu output, entendeu? Ou seja, imagina que eu tenho um processo de pronto, o que aconteceu na Amazon? Pronto, me lembrei agora. A Amazon, no seu primeiro, sua primeira tentativa, faz um tempinho que aconteceu isso, mas na sua primeira tentativa de transferir a triagem de contratações para inteligência artificial, né? Ela, olha que interessante. Esse caso aqui é muito legal. Ela simplesmente ela não olhou as regras de negócio. Ela simplesmente chegou e falou assim: avalie todo o meu comportamento de contratação nos últimos 10 anos. E a partir daí, meu amigo, faça a sua regra. Olha que coisa linda, né? Eu não preciso se Opa, preocupar com essa regra de as regras de como eu vou contratar. É só você olhar todo o meu comportamento que você vai entender a minha regra. Óbvio, IA faz isso, né? Não são modelos, não são padrões matemáticos, né? O modelo de IA é baseado de códigos matemáticos complexos que trazem o quê? Padrões, né? Como no teu caso, se você somar os dois últimos anos, os dois últimos algarismos do ano que você nasceu, Márcio, e somar com o ano que você vai fazer agora, se você fizer essa sominha aí, você sabe que existe um padrão? Se você pegar os dois últimos algarismos, não sei quando é que você nasceu, se foi nos anos 50, nos anos 40, não sei. Tô aos anos brincando. 40 não, pô, Nos anos anos 70 não. 70, nos anos... Aí é pós-guerra, Se né? você pegar o ano que nasceu, vai 1973, e somar com Sim, a idade que você faz agora, cria um padrão matemático que explica exatamente como a IA faz isso. Porque é impossível matematicamente você conseguir adivinhar uma soma onde você não conhece as parcelas, concorda? sim, Hã? sim. Mas se você somar a idade que você nasceu com os dois, com o ano que você vai fazer agora, pode somar, eu vou adivinhar, duvida? Não, não duvido. Eu não sei sua idade. Você falou para mim alguma vez? Não, não lembro também. Então some. Eu vou adivinhar aqui ao vivo. Você pega Está o ano certo. que você Então, nasceu, vamos lá, vamos fazer aqui. Você quer o ano? Como é que é a conta? Fala aí. o ano que você nasceu. Não tem Tá. 1975? Eu quero Eu 75. sou de 78. 1975. Eu sou Não, de mas não 78. fala. Ah, pô, tá. Sei que você estava me perguntando, caramba.
Eu já, já quebrei a Mas brincadeira. tudo bem. Eu vou dizer qual é o número. É 125. 125. E o que que eu faço com isso agora? Pega, não, some o ano que você vai fazer agora, a idade Ah, que você vai lá. fazer esse ano, Esse é com perfeito. a data de nascimento. Os dois últimos algarismos da sua data de nascimento. Some os dois. Perfeito. Vou somar. Vai dar Pronto. cento e Cento e vinte e vinte e cinco. cinco. Perfeito. Acertei, não acertei? Acertou. E eu não sabia. Isso é perfeito. Isso é um padrão Isso é um padrão de recorrente. referência matemático. Perfeito. São lógicas de padrões que você consegue através da matemática. Entendeu? Sim, E sim, são esses padrões que são estruturados para que você localize, por exemplo, que um gato é siamês e o outro gato é um gato angorá. sim, Tá? Nessas condições, e você conhecer esses padrões matemáticos, que é o que está por trás do modelo, que são os códigos matemáticos, que se chama códigos matemáticos complexos, tá? uhum, Esses padrões aí é o que fazem ela aprender com os dados, entendeu? Não preciso perfeito. mais fazer aquela história lá do Watson. Dê a resposta e mil perguntas. Eu não preciso mais Sim, disso, porque eu consegui construir modelos matemáticos e, óbvio, muito poder de computação que veio dos processadores de games, né, da NVIDIA. Eu consigo calcular muito rapidamente e conseguir descobrir padrões. Esses padrões fazem com que eu aprenda baseado no banco de dados, na base de dados. Óbvio que eu tenho que ter um treinamento. O que é um treinamento? É um alinhamento. Isso aqui é isso? É. Não, isso aqui não é. Mas na Amazon, eles fizeram tudo isso com pouca supervisão. O que aconteceu? De repente, quando eles aplicaram a IA, perceberam que depois de 6 meses que eles não contratavam mulheres brancas mais, nem negras. Aí interessante, hein? ficaram todos perdidos. Por que que a IA não está contratando mais, não está triando mais currículos de mulheres? Sabe o que eles perceberam? Não, A tal da ética, né? Da pergunta da ética. sim, Que quem encabeçou o projeto foi a TI. E a base de dados que a TI deu para ele foi a base de dados de contratação de programadores, desenvolvedores, arquitetos, analistas nos últimos 10 anos. Como tem pouquíssimas mulheres na TI, a IA automaticamente entendeu que essa era a regra de negócio. entendi. Isso é utilização ética, né? Da ética dentro das regras de um processo de negócio que você tem que tomar cuidado. Porque se tua empresa já costuma fazer isso, então, você tem que rever a ética das suas regras de negócio. E como as regras de negócio é o elemento essencial da composição de um processo de negócio, então, automaticamente, eu acho que eu consigo responder ela desse sentido. Perfeito. Aqui eu tenho outra pergunta. Ó. Qual o papel do curador no processo com IA? Você acha que essa profissão será a nova hype? Ó, todo colaborador que tem know-how, que tem skill, está entregando esse skill para que uma IA agêntica ou uma automação por IA faça o seu papel, ele, consequentemente, vai ser curador dessa IA, ele vai ter que supervisionar ela. Então é Perfeito, automático que todo profissional que queira possa ser um curador de IA. Ele só precisa entender como funciona o treinamento. E aí, todas as funções igual a dele, em todos os negócios que existirem, ele pode prestar serviços de curadoria. perfeito, perfeito. A Então eu não vejo Suzana, emprego, porque quantas empresas igual a ele têm aquela função que precisam de IA, que vão, né, automatizar com IA. E ele vai ser o curador disso. Então ele não consegue ficar desempregado se ele fizer aquilo que eu te falei lá no começo da live. Eu tenho que entender como foi feito esse treinamento. Eu tenho que me encostar um pouquinho na TI, na turma, para entender como isso foi executado, para que eu possa prestar curadoria e supervisão, principalmente supervisão ética, né? perfeito, perfeito. Eu tenho aqui da Suzana, Suzana da Conceição, ela fala, gostei muito da palestra, uma abordagem muito interessante e instigadora, tá? E aí, tem mais uma pergunta da Valéria Mendes. Ela pergunta: como a IA pode transformar as auditorias em governança? E quais os riscos e desafios para quem ainda não a utiliza? Vamos lá. Voltando São aí. duas perguntas, são duas Vamos lá. coisas. São duas perguntas, né? É, são A duas IA, coisas. ela pode ajudar as auditorias, é isso?
É isso. Como a IA pode transformar as auditorias em governança? Essa seria a primeira. E a segunda, e quais os riscos e desafios para quem não utiliza a IA? Bom, vamos lá. Primeiro, as auditorias, eu acho que as auditorias, elas hoje, não posso dizer, acho que com toda tranquilidade, que as auditorias dentro da governança é parte fundamental, tá? Fundamental para que eu consiga manter esses guarda-reios de risco e ROI bem estruturados, entendeu? Perfeito. Então, se eu não tenho auditoria, eu não consigo, se eu não consigo auditar o processo, eu não consigo verificar a integridade do output que está sendo entregue por essas IAs. Então, com relação ao sistema de gestão de IA, aí sim, eu posso dizer para ela que a auditoria ela é parte essencial do sistema de gestão de IA, porque é ela que vai manter o sistema funcionando. Porque se eu não tenho uma auditoria, principalmente a auditoria interna, né? Se eu não tenho um auditor interno, eu não posso fazer com que a pessoa que treinou, a pessoa que desenvolveu a prompt lá, né? Que implementou o agente, não pode ser ele a persona que vai verificar se está certo. Sempre vai estar certo o que a IA está fazendo. Eu preciso da figura do auditor para que ele avalie esses resultados baseados sempre no guarda-reio de mitigação de riscos e ROI. Então, dentro desse contexto desse guarda-reio, você vai conseguir fazer que a auditoria alavanque a governança dentro da empresa. Porque é através dela que você vai descobrir as anomalias das IAs e fazer a revisão, né? Revisão e solicitar a supervisão humana de um especialista que já conhece do processo, entendeu? Às vezes, um especialista de terceiros, um consultor de processo, que já conhece, você traz ele para dentro do contexto para que ele possa avaliar se aquilo que está saindo de forma autômata ou automatizada por uma IA está dentro de um contexto legal, né, e de resultados. Então, a auditoria, com certeza, hoje, ela ganha um papel agora muito maior. A turma da qualidade está amando isso, entendeu? A Tem turma da uma. qualidade está amando, porque volta de novo. Olha quantos papéis que foram extintos que estão voltando de novo por causa da IA, né? Interessante, Para que eu preciso de interessante, auditor? Não, agora você vai precisar, porque você não confia. Então, interessante. aí tem outro cara também que é o compliance, né? Que é primo da auditoria, né? Que vê o compliance por quê? Porque eu tenho uma regulamentação, que tem uma lei que vai me colocar 50 milhões no meu fluxo de caixa. Então eu tenho que ter uma turma ali integrada ao legal, né? Que vai chegar, vai olhar e vai falar, cara, nós estamos aferindo a LGPD, nós estamos aferindo o PL 2338. Se a gente continuar desse jeito aqui, a gente pode ter aqui um estorvo aqui de uma multa, de uma condição que pode nos dar 50 milhões. A gente quebra a nossa empresa, dependendo se for micro e pequena empresa. Então Entendi. eu tenho compliance agora voltando para a governança de IA, entrando forte, e eu ainda vou mais, viu, Márcio? O Gartner acabou de lançar um documento agora explicando a necessidade de ter o conselho de IA. Olha, estou anotando. O conselho de IA. Ou seja, eu tenho que ter lá, não tem o conselho consultivo, conselho fiscal, e agora vou ter conselho de IA para cuidar disso junto com a alta gestão, para não deixar que a alta gestão escorregue nesse processo de governança de inteligência artificial. Perfeito. Até uma provocação aqui. Você acha que toda IA tem que ter um dono? Todo sistema de gestão de IA tem que ter um responsável, sim. Da mesma forma que a gente tinha o dono de processo, você lembra dele? Sim, Que nunca vingou, né? sim, sim. O Dono dono do de processo processo. nunca vingou. Ele É, nunca vingou porque ele caía na hierarquia de comando, né? sim, O Leandro Jesus já tinha falado isso. Enquanto a gente tiver uma estrutura vertical, não tem como ter dono de processo. A gente só consegue isso numa holacracia ou numa estrutura de governança orientada a projetos.
que aí entra a estrutura de Kanban, de Scrum, que aí você consegue. Mas numa estrutura de departamental hierárquica, você não consegue ter o dono de processo, simplesmente porque um gerente não vai bater de frente com o vice-presidente. O gerente E se o funcional. gargalo está no vice-presidente? Morreu, o gargalo Perfeito. vai ficar lá, e aí ele vai, o seu papel vai ficar infortúnio, entendeu? Sim, Então já o dono de IA é necessário, porque alguém tem que se responsabilizar pelas baboseiras que ela fizer, entendeu? Então, quando você cria um agente e esse agente incorpora um processo de negócio, automaticamente você se torna dono dessa IA. Agora existe o dono de negócio e existe o dono técnico, entendeu? O sim. dono de negócio é aquele que está envolvido com os resultados no processo. O dono técnico é aquele que garante a fidelidade técnica e lógica da IA. Ou seja, se ela está entregando exatamente, se ela está puxando as bases de dados de forma certa, né? Se o treinamento dela precisa ser refeito. Então, tem dois donos aí, tá? O dono que garante o resultado técnico e o dono que garante o resultado de negócio, que são os KPIs, né, o funcionamento de regras e tudo mais. Mas sim, a Perfeito. IA vai ter sim. Bom, eu vou deixar você conduzir um pouco aí. Você ia mostrar uma novidade aqui para a gente nesse próximo slide? Ah, eu ia te mostrar aqui o roadmap da lei, né? Sim. Primeira etapa, advertência simples, né? Pronto, imagina aí que eu e você, mas nós não fomos Hum. contratados por causa da nossa faixa etária, tá? E nós descobrimos que todo mundo da nossa faixa etária não é contratado por aquela empresa. E aí a discriminatória. Então a gente faz uma denúncia pública e a gente vai cair nesse roadmap aqui. Primeiro, uma advertência simples do, 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 do Ministério Público. Depois, uma multa simples, 50 milhões, né? Sim, Ou 2% do faturamento do grupo ou conglomerado, se for uma hold, né? Publicização. Publicização na infração nas mídias públicas. Você ainda vai ser exposto nas mídias públicas, tá? Depois, proibição. Proibição ou restrição para participar de editais públicos. A turma que gosta de edital aí, né? Suspensão parcial, total ou definitiva do teu sistema de ar. Imagina. ela pensou. Proibição de base de dados, proibição de uso de tratamento de base de dados. Você não vai mais poder acessar aquele banco de dados que você está usando na IA. E, por final, a suspensão parcial ou total do CNPJ. Já Então, pensou? não é brincadeira isso, gente. Se você não tiver uma governança, você está sujeito aqui a um framework aqui complexo e, ao mesmo tempo, proibitivo, se você não tiver uma gestão em cima disso. Perfeito, perfeito. Paulo, a gente está chegando aqui já nos finalmente, o assunto aqui fluiu bastante, Foi, era tá? fez até 8 horas. Você me desculpa, hein, cara. Ficamos até Não, 8h30. não, mas é porque rendeu, né? Foram muitas perguntas e a gente não quis deixar aqui nenhuma sem resposta, tá? Eu acho que vocês me perdoem aqui se eu esqueci alguém, mas a gente teve pergunta aqui, por exemplo, de uma gestora do Paraná aqui, que foi a última, né, que falou sobre governança e riscos. Então, o Brasil todo participando, muita gente interessada. Bom, então, chegando aqui agora a quase 1h30 de live, eu vou deixar um espaço aqui para você fazer suas considerações e, por fim, eu faço as minhas. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de a gente tocar nessa pauta. É uma pauta que dificilmente alguém convida, né, mas para a gente. As pessoas querem falar só de implementação de agentes, né, tudo. Se vai usar N8N, se não vai, quando é que eu vou usar o Perplex, quando é que eu vou usar o GPT, e ninguém está falando de uma coisa que é fundamental, que é a governança da utilização da tecnologia. Então, eu quero te agradecer a todos que participaram, tá? E estou aí, quem quiser me buscar nas redes sociais, no LinkedIn, Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho, tá lá, a gente quiser entrar em contato, conversar, bater um papo sobre esse assunto. A gente estamos lá disponível. Quem quer conhecer mais sobre governança também, aí pode entrar no site da Algor, que é algor.ai.
algor.uk, né? Você pode entrar lá, você pode se tornar membro, vai fazer parte dos fóruns, dos blogs lá, entender tudo que está acontecendo. A gente está sempre informando tudo que está acontecendo nesse, nesse modelo de gestão. Então, estamos aí. É isso. Legal, legal. Bom, então eu gostaria de agradecer. O assunto foi muito rico, como você falou, é uma vertente diferente, né, dentro do âmbito da IA que você trouxe. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu conheço o Paulo há muito tempo e é um grande empreendedor, né, de grandes iniciativas, acompanho a carreira dele. Agradecer a Viviane, né, da BPMP Brasil, que está fazendo aí realmente uma movimentação muito interessante no assunto. Agradecer aqui meu amigo Sávio, que me apoiou aqui com o envio das perguntas, e agradecer a vocês que fazem parte aqui, né, que são os verdadeiros motivadores, porque vocês que impulsionaram as perguntas é que fazem o mercado acontecer, né, através de consultorias, empresas, como profissionais, e é isso que a gente no final quer. A gente quer movimentar as coisas. Eu vou deixar aqui alguns informes. Nós temos no próximo dia 4 um evento aqui marcado em Fortaleza, Ceará, que é o BPM Day Setor Público, tá? Nós estamos aqui, Paulo, conseguindo fazer um evento por mês, tá? Que Seja bom. desde o início da nossa gestão. Então, essa é a nossa maneira de contribuir para esse mercado, tá? Através, como eu falei, e isso é bom para empresas, profissionais interessados. Então, quem tiver interesse, a gente está soltando aí o convite, tá? E aí os interessados podem comparecer e vamos impulsionar essa rede, movimentando negócios para todos. Mais uma vez, obrigado, né, pela presença, pela participação e até o nosso próximo evento. Então, a todos, um forte abraço. Vida longa e próspera para todos. Até mais.